Se a sua empresa passou dos 5 milhões anuais de faturamento, você entrou numa zona tributária onde crescer pode significar ganhar menos. E não é figura de linguagem, é matemática tributária mal aplicada. Roda a vinheta. Hoje eu vou te mostrar com lógica simples e números reais por que isso acontece e o que você precisa fazer para parar de pagar imposto sobre lucro que não existe. Meu nome é Kleber Demétrio, sou advogado tributarista e empresarial. Minha missão nesse canal é transformar a regra tributária em decisão estratégica para aumentar a lucratividade da sua empresa. Se esse conteúdo te ajuda a proteger o seu lucro, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. Isso faz esse tipo de informação chegar a mais empresários. Existe uma crença comum no empresário: quanto mais eu faturo, mais eu ganho. Só que no sistema tributário brasileiro atual, isso não é necessariamente verdade. Presta atenção. Por quê? Porque o imposto não incide sobre o que você ganha de verdade, mas muitas vezes sobre o que o governo acha que você ganhou. E aqui, meu querido empresário, é que começa o problema. Vem comigo. No lucro presumido, o governo define uma margem fictícia de lucro, independentemente da sua realidade. Para serviços em geral, a presunção de lucro é de 32% do seu faturamento. A base legal está aqui em cima. O que isso significa na prática? Que se você fatura 100 mil reais por mês, o governo presume que você lucrou 32 mil reais, mesmo que seu lucro real seja, por exemplo, 10 mil reais. E onde é que está o erro estratégico que a sua empresa pode estar cometendo nesse exato instante? Esse modelo do lucro presumido, ele funciona muito bem quando sua margem real de lucro ela é igual ou superior a 32%. Mas, se a sua margem for menor, você está sendo tributado sobre um lucro inexistente. Vamos para um exemplo. Empresa com faturamento igual a 500 mil reais por mês. Os custos mais despesas geram 450 mil por mês. O lucro real, portanto, dessa empresa é de apenas 50 mil reais, ou seja, 10% do seu faturamento. Se essa empresa estiver no lucro presumido, a base tributável será igual a 32% de 500 mil reais, que é igual a 160 mil reais. E a tributação vai ocorrer sobre os 160 mil reais. Mas no mundo real, na sua realidade do dia a dia da operação, você lucrou apenas 50 mil. Percebe que existe uma distorção gritante entre o lucro presumido e o seu lucro real? Você paga imposto sobre 160 mil quando deveria pagar sobre apenas 50 mil. Consequência prática disso, meu querido empresário, você tem uma base inflada de 110 mil que faz com que você pague imposto maior. O seu caixa fica comprimido. A margem real é reduzida artificialmente. Agora, traduzindo isso para uma linguagem empresarial, que é o que interessa para você, você está pagando imposto sobre dinheiro que não ganhou, você está reduzindo sua capacidade de reinvestimento. Pior de tudo, isso acontece todo santo mês, querido empresário. Agora entra a parte que separa empresa comum de empresa estratégica, de empresa que assina o canal Igempe. Vamos lá, você precisa comparar lucro presumido versus o lucro real. A base legal da obrigatoriedade do lucro real está aqui. A lógica é a seguinte: se eu tenho uma margem alta de lucratividade, que é superior a 32% do meu faturamento, faz sentido eu permanecer no lucro presumido. Vai ser mais vantajoso tributariamente para a minha empresa. Vou pagar menos tributo. Agora, se a minha margem de lucro real na minha operação ela é inferior a 32%, o melhor regime é, sem sombra de dúvidas, o regime do lucro real, porque eu vou pagar menos tributo, certo? Você tem que migrar imediatamente para o lucro real. O que acontece na prática? Na prática, quando um empresário abre uma empresa, ele normalmente não valoriza a importância
da assessoria contábil. E aí ele contrata pelo preço. Aquele contador que oferecer um preço mais barato será contratado para ser o contador, fazer a contabilidade da empresa. E é aí que reside um grande problema, um grande equívoco do empresário que quer crescer. Um mau assessoramento contábil, porque muitos contadores, infelizmente, eles não têm condições de realizar uma apuração contábil pelo lucro real, porque exige um conhecimento técnico, exige um investimento de tempo que o contador às vezes não está disposto a investir, porque ele recebe pouco da sua empresa. Você paga pouco e, em contrapartida, tem um serviço de baixa qualidade. E então ele nunca vai dizer, se ele tiver conhecimento, se ele tiver condições de entender isso que eu estou te explicando, que é mais vantajoso você migrar do presumido para o real, porque isso vai aumentar a quantidade de trabalho dele. E ele não está interessado em mais trabalho. E aí você entra num círculo vicioso, você fica pagando tributo a mais porque paga mal um contador que não tem qualificação para acompanhar o crescimento da sua empresa. E esse mesmo raciocínio vale para assessorias jurídicas. Por vezes o empresário que ainda não tem uma visão estratégica de negócio, ele entende que a assessoria jurídica é uma despesa. E não é uma despesa, é um investimento, é um motor de aceleração do seu crescimento. Evidentemente que você deve contratar a melhor assessoria jurídica possível para a sua operação, porque senão você cai no mesmo erro que você está caindo com o seu contador, paga uma merreca por mês e recebe uma merreca de serviço também, certo? Que te coloca numa situação como essa que a gente está discutindo hoje aqui no vídeo, sobre a vantagem de se fazer a migração do lucro presumido para o lucro real. Tá? A depender da qualidade do seu contador, você está pagando uma merrequinha, você vai ficar sempre no lucro presumido e tomando prejuízo tributário sem necessidade, por falta de informação adequada, tá bom? Então pensa estrategicamente, melhora a qualidade do teu contador, melhora a qualidade do teu assessoramento jurídico, porque sem esses dois assessores essenciais, a tua operação não vai crescer satisfatoriamente como você deseja. Bom, no lucro real, e aqui está a grande vantagem do lucro real, quando você no lucro presumido está tendo um lucro inferior a 32% do seu faturamento, a grande vantagem do lucro real é que você vai ser tributado pelo lucro efetivo que a sua empresa teve. Nenhum centavo a mais. Certo? Então essa é uma grande vantagem que você precisa parar para pensar e ponderar a respeito do que está acontecendo efetivamente aí na sua operação. Não existe presunção no lucro real. Você será tributado sobre aquilo que efetivamente lucrou. E se eu não tive lucro, Kleber? Você não será tributado. Simples assim. Você teve prejuízo, não há tributação sobre prejuízo, apenas sobre lucro, tá bom? Se lucrou menos, paga menos tributo. Então é um regime tributário mais justo que o regime do lucro presumido. Pode ser mais fácil para o teu contador operar no presumido, porque ele realmente é mais simples, mas pode ser menos lucrativo para a sua empresa. Ó, abre teu olho, empresário. E isso tem uma implicação, inclusive, em créditos tributários. Vamos falar um pouquinho de créditos de PIS e COFINS. Quando você opta pelo regime do lucro real, em relação aos créditos de PIS e de COFINS, você entra no regime não cumulativo. Fundamentação legal está aqui. O que muita empresa não faz: não aproveita crédito de insumos, não revisa despesas creditáveis, não estrutura o custo corretamente. Resultado dessa situação toda paga mais do que deveria mesmo no lucro real. Bom? Então, além de você ter o insight de verificar se vale permanecer no lucro presumido, quando você migra para o lucro real, você tem que tomar essas providências para poder efetivamente pagar o menor valor de tributo possível que a lei te permite. Então, é importante você raciocinar com planejamento tributário estrutural. Aqui está o nível avançado da brincadeira. Revisão de KNAI, segregação de atividades, estrutura societária adequada, distribuição de receitas. Tudo isso pode alterar a carga tributária final da sua empresa. Tá vendo por que é importante você estar
bem assessorado contábil e juridicamente, pessoas qualificadas na contabilidade e no direito vão poder discutir com você esse tipo de estratégia de planejamento tributário personalizado para o seu negócio, para a sua operação e fazer com que você lucre mais. Então, da próxima vez que você for pensar em contratação de assessoria contábil e jurídica, não vê isso como uma despesa, vê isso como um investimento no crescimento do seu negócio. Prosseguindo, um checklist. Se sua empresa fatura acima de 5 milhões, a luzinha amarela no painel já acendeu. Será que ainda vale a pena eu permanecer no lucro presumido? Responda objetivamente para mim. Sua margem líquida é inferior a 32%? Você tem um DRE confiável mensal? Já fez simulação entre regimes? Aproveita créditos de PIS e COFINS? Possui planejamento tributário ativo? Se falhou em 2 ou mais pontos, meu querido empresário, minha querida empresária, existe uma alta probabilidade de pagamento indevido de tributos. Você pode estar jogando dinheiro pelo ralo. Ruim, né? Mas é verdade. Um cliente chegou com faturamento de 6 milhões por ano. Discurso comum. Estamos pagando muito imposto, mas deve ser assim mesmo. Diagnóstico da situação que nós fizemos para ele. Margem real dele era só de 12%. O regime que ele utilizava era do lucro presumido. Problema? Ele estava sendo tributado sobre uma base fictícia. Ele estava pagando imposto sobre um lucro que não existia. Após a análise que nós fizemos, houve uma migração estratégica para lucro real, houve ajuste de estrutura e aproveitamento de créditos possíveis no regime do lucro real. Resultado: redução da carga tributária mensal de forma relevante, houve um aumento direto de caixa, sem mudar faturamento, sem risco fiscal, só decisão técnica bem embasada. Agora me responde com toda sinceridade, querido empresário, querida empresária. Sua empresa sabe exatamente quanto lucra de verdade? Responde aqui embaixo nos comentários, sim ou não. Se a sua empresa fatura 500 mil por mês e lucra 50 mil, mas está no lucro presumido, o governo presume que você lucra 160 mil reais. Não esquece mais disso. Você paga imposto sobre 160 mil. Isso significa que 110 mil são um lucro fictício, não é mesmo? E imposto sobre lucro fictício é dinheiro real saindo do seu caixa. Crescimento sem inteligência tributária pode destruir a lucratividade da sua empresa. E o mais perigoso, isso acontece de forma silenciosa. Cada caso precisa de análise técnica individualizada. Se quiser aprofundar esse tema na sua realidade empresarial, os nossos canais institucionais estão aqui no primeiro comentário. Porque aqui é sem gravata, sem juridiquês. Direito descomplicado para decisões estratégicas.